capítulo 3, Mateus capítulo 3. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. Seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava, batizando, disse-lhe: raça de víbora, quem lhe deu a ideia de fugir da ira próxima? Dei fruto, mostre arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der o bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá nas suas mãos e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Mais um pouquinho para frente, Mateus 11. Mateus capítulo 11. Falei que nem o pastor, não falo ligeiro não. Mateus 11, né? Mateus capítulo 11, versículo 7. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhe digo, e mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhe a verdade, entre os nascidos de mulher, que não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Podeis assentar. Aleluia. Declara um pouco da pessoa de João Batista. Primeiro texto que nós lemos, vemos Mateus fazer referência a ele, a este homem que foi incumbido de abrir o caminho, precessor de Cristo. É difícil falar um pouco ou pregar uma pregação de João Batista. Temos visto pouco disso. Na verdade, os tempos têm mudado e as pregações também têm mudado. As mensagens têm sido mudadas. Por isso que o povo tem mudado. Por isso que a igreja tem mudado. Há quem sinta saudade de alguns momentos. Estamos numa geração diferente, movidas por palavras diferentes, por outros instrutores. Muitos deles nem são teólogos, muitos deles nem estão na igreja, mas eles a ouvem e às vezes fazem até mesmo o que eles pedem, mas não falam ou não fazem o que Deus tem pedido.
Porque eles querem coisas que tragam massagem, que tragam um apoio, às vezes, ao seu ego. João Batista era um grande homem. E não somente pelo profeta Isaías, não somente por Mateus, mas pela boca do próprio Jesus, quando nós lemos em Mateus 11, Jesus fazendo referência deste grande homem, deste grande profeta. Ao ponto que ele pergunta: o que é que vocês foram ver lá no deserto? Um caniço sendo balançado pelo vento? O que é que vocês foram ver lá? Alguém bem vestido de linho, com roupas finas? Eles não estão lá no deserto, eles não estão no deserto. Essas pessoas vão estar onde? No palácio, reais. Foi isso que Jesus falou para aqueles que estavam ouvindo. Ele falou isso a respeito de João Batista. Por isso que é difícil pregar, ou tentar mesmo trazer uma mensagem referente à vida, ou o desejo real de João Batista, o propósito real do nascimento de João Batista. Que até no nascimento ele nasce antes de Cristo. Falam-se que é de 6 meses, Isabel engravida, a estéril engravida de João Batista, 6 meses antes. E aquele homem foi ordenado de pregar a respeito de Jesus, do reino que estava chegando. Estava chegando a novidade, estava chegando um recurso. Mas a palavra de João era dura. A palavra de João não fazia muitos amigos. Mas para quem entendia que a palavra que ele soltava, que saía da boca dele, é o que realmente nós precisávamos. É o que eles precisavam. João pregava o arrependimento: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele estava falando que estava chegando a graça, estava chegando o recurso que homem nenhum tinha, mas que precisava obter. Não era um esbelto, não era um bem forte. No entanto, que até a alimentação dele, aqui é escrita, é apresentada por Mateus, que o homem que não se dava ao luxo de comer churrasco, não se dava ao luxo de estar comendo os seus cordeiros, mas ele estava satisfeito com o mel, com seus gafanhotos. Quando Jesus fala assim: por acaso vocês foram ver um caniço? Eu vejo que caniço é uma vara, digamos que é o bambu, uma vara de pescar. E eu vejo que João talvez fosse parecido com isso. E aí Jesus começa a fazer referência: quem é que vocês vão ver lá no deserto? Vocês vão ver o profeta? Isso mesmo, vocês vão ver um profeta lá. E quando nós falamos em profeta, estamos falando de uma pessoa que foi separado para servir ao Senhor, que foi um homem separado, custe o que custar, pague-se o preço que pagar, ele iria falar, ele iria cumprir tudo aquilo que o Senhor tinha o pedido. Ser profeta é isso, é entrar na linha de batalha, falar de Cristo, apresentar o reino de Deus. É isso, irmãos. É estar encorajado a padecer, a pagar-se o preço, mesmo que não fosse o alto preço, porque o alto preço já está pago. Jesus já pagou o alto preço. Então, que preço é esse que nós podemos pagar? O preço da reverência, da obediência. É o preço que eu e você temos, que só eu e você pode fazer. É o preço que do arrependimento. E o arrependimento, ele é necessário. Não tem como ter uma nova vida sem arrependimento.
falar de condenação, falar de inferno, não é para provocar pavor, não é para trazer terror para você, mas para lembrar que o homem sem arrependimento é um homem sem Cristo. E um homem sem Cristo é um homem condenado e perdido. Não tem como ter salvação sem ter Cristo. Não tem como ter Cristo sem arrependimento. Eu só vou ter mudança através do arrependimento em Cristo Jesus. Essa foi a pregação de João Batista. Homem que pregava o arrependimento. Queria que todos voltassem para os céus, voltassem para Deus. E o único caminho que tinha de voltar para Deus era através do arrependimento dos seus pecados. E muitos iam até Ele, como nós lemos. Muitos iam até Ele e confessando os seus pecados, e diz que João os tomava e no Rio Jordão ele os batizava. E ali eles eram perdoados dos seus pecados, porque eles confessavam os seus pecados. Mas só que ele falou algo muito interessante para os fariseus que chegavam, para os mestres da lei, para os entendidos, para os que se achavam santos, para os que se achavam que era dono da doutrina, da religião. Quando eles viam, eles não chegavam ali para se arrepender. Eles não estavam chegando ali para fazer confissão dos seus pecados para o João. Eles estavam ali para somente observar quem era aquele que estava pregando, quem é aquele que estava falando que era necessário se arrepender. E quando João os via de longe, eles falavam: raça de víbora, quem lhe deu ideia de fugir da ira próxima? Dei fruto, mostre que o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é o nosso pai. Pois eu lhe digo que destas pedras podem suscitar filhos de Abraão, Senhor. O machado está aposto à raiz da árvore, e toda árvore que não der o bom fruto será cortada e lançada no fogo. Aí ele fala: João, eu batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém que é mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá na mão e limpará a eira junto ao seu trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. João estava falando: eu sou fácil. Vocês estão achando a minha pregação, vocês estão achando o meu discurso pesado, pedindo para vocês se arrependerem. Era mais ou menos isso que João estava querendo explicar para o povo. Imagine, eu estou batizando vocês com água aqui, com arrependimento, mas vai vir um que é mais poderoso do que eu. Vocês estão pensando que eu tenho poder? Não, eu estou batizando com água, mas vai vir um que é mais poderoso do que eu, que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e na sua mão estará a pá. Sabe o que é Espírito Santo e com fogo? Além de Jesus trazer a graça, o arrependimento, o perdão para pecados, Ele também tem o poder. A justiça está nas suas mãos. Não é somente o amor, não vai ser somente arrependimento de pecado, vai ser também a mão dEle, a pá dEle, separando os justos dos injustos, dos que se arrependeram e dos que não. Era isso que Deus, era isso que João estava trazendo para eles. O que eu estou fazendo é muito fácil. Pedir para que vocês se arrependam, que abram seus corações para que entre o Rei da Glória. Foi lido aqui. Quem é esse? O Rei da Glória é o Rei, é o Senhor dos Exércitos, é o Rei, é o soberano.
Jesus, ele veio nos trazer o Espírito Santo. As primícias do Espírito, as primícias de Deus, as primícias dele sobre as nossas vidas. Ele veio trazer a condução, ele veio trazer a amizade, ele veio trazer a revelação, ele veio trazer o dom de poder interpretar essas palavras, de entendê-las, de engoli-las e ser transformados por ela. Mas também com ele estará o fogo, junto com o Espírito, junto com Jesus. Ele fala: vou te batizar com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. Há uma pureza muito grande na pessoa de Jesus Cristo. O fogo representa purificação. O fogo representa justiça. Quando ele fala para os fariseus: quem vos ensinou a fugir da ira de Deus, a ira vindoura? Ele está falando para os fariseus: vocês não esqueçam que um dia virá aquele que irá julgar a igreja, virá aquele que fará justiça. Não a justiça da vingança, como nós atribuímos, fazendo um relacionamento de justiça com vingança. Isso é do homem. Mas a justiça de Deus não é a vingança. É o fechamento de tudo. É o acertar de contas meu e seu. O que Jesus quer trazer isso para a gente hoje, irmão Ulisses, essa palavra. Irmãos, eu não sei. Como é que vocês estão me entendendo? Estou falando que é difícil pregar sobre um assunto que a igreja não está pregando. E se colocar a pregar isso, é entender que alguns vão se frustrar, que alguns vão questionar. Mas toda palavra que Deus traz é para curar o seu povo. Toda palavra que sai da boca de Deus, da igreja dele, para o povo dele, é para dar um fim com propósito, é para dar vida ao que está morto, é para curar o que está ferido, é para mover o que está parado, é para movimentar aquilo, é para ter cheiro novamente aquilo que não tinha mais, é para ter prazer naquilo que estava pesado. É para nos envolver de novo com a graça, com o prazer de amar Jesus Cristo e entender esse tão grande amor que eu dou a minha vida, que eu vou dar um melhor tempo para Ele. Sem arrependimento não tem como eu ver a face de Deus. Deus não quer que eu e você venhamos para a igreja para perder tempo, não. Para ouvir mais uma palavra. Não. Nós quando estamos aqui dentro, é para entender que Deus quer trazer alimentação, quer trazer algo novo para mim. Ele quer, se for para transformar, se for para mudar, não, eu tenho que mudar. Não é somente para trazer uma lembrança. Irmãos, nós temos que viver o Evangelho. Nós temos que sofrer a mudança. É doloroso, é? Quem aqui achou fácil a vida com Jesus? Eu não sei, todos aqui são crentes, são convertidos, são evangélicos. Eu não sei o relacionamento seu com Deus. Não estou falando isso para você especificamente, mas Deus está falando com a igreja, está falando comigo. Que é tempo. Nós estamos vivendo um tempo diferente, irmãos. Cada ano que passa é uma oportunidade de nós pregarmos o Evangelho com a verdade. O Evangelho verdadeiro. Um Evangelho que alicerça a sua vida. Deus não quer dar nada superficial para você, não. Ele está falando: meu filho, eu não quero te dar a terra, não. Eu quero te dar a rocha, para que você venha e fique sobre a rocha. Porque quando vir um momento mau, ruim, você vai ficar de pé. O vento não vai te soprar para longe de mim. Você não vai desistir por qualquer coisa. Você nem vai pensar em desistir. Porque você vai lembrar que você está alicerçado na promessa. Você está alicerçado na rocha. Você tem a companhia agradável e insubstituível do Espírito Santo de Deus. Ninguém substitui Cristo.
Ele é insubstituível. Por um momento você pode até ter trocado, se iludido com alguma coisa, ou está iludido com alguma coisa, mas hoje Deus está lembrando para mim e para você. Jesus é a única coisa que nós precisamos. Nós estamos vivendo na correria, pensando no futuro do filho, da empresa, que vai ser de mim, que vai ser dele. E cada dia mais eu penso menos na minha alma, no futuro celestial. Está escassos os pensamentos voltados para o reino. Não falo isso porque eu tenho feito correto, não, igreja. Porque eu sou o correto, não. Porque eu não tenho falhas, não. É um homem, vocês estão vendo, que tem as mesmas condições, que está sujeito às mesmas demandas que vocês, que está sujeito à opressão, à enfermidade, que está sujeito a ter pensamentos, que está sujeito a alimentar algum desejo. Mas tudo isso, meu irmão, só é fortalecido através da leitura, da aproximação com Jesus Cristo. É através do arrependimento. É através do arrependimento dos nossos pecados que Cristo vem e opera em nós. Que o Espírito Santo dele vem e entra em nós. É isso que Deus quer relembrar para mim e para você. Que você é templo do Espírito Santo dele. Que você é a pessoa que ele amou mais. Falar de condenação, de inferno, não é provocar ira em você. Não é dizer que eu sou mais que você, não. É falar para mim, para você, que se eu errar, se eu desistir desse caminho, não vai ser somente pelo Espírito, vai ser também pelo fogo. Há dois destinos para o ser humano. Queira ele acreditar ou não, receber ou não. É céu ou inferno, igreja. Nós temos que trazer isso para a gente. Não para andar com medo, não. Mas andar em liberdade. Ou você não consegue andar em liberdade com Cristo? É impossível estar com Cristo e sentir peso, não ter a liberdade na hora de adorar, na hora de orar, meu irmão. É tão bom quando você senta, quando você ora, quando você louva, que você flutua. Não é bom? É isso que Deus quer para mim e para você. Que você viaje nas asas do Espírito. O vento ele soprando e você indo aonde Ele quer que você vá. Mas uma pedra está aquela parada, o vento sopra e ela fica ali. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito, Ele sopra onde Ele quer. E vai te levar onde Ele quer. Deus ama. Deus nos ama. O homem sem Cristo é um homem condenado e perdido. João capítulo 3, versículo 17, 18 fala: portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado porque não acreditou, não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Você está entendendo a situação daquele homem onde João Batista falou: arrependei-vos. João sabia, vocês estão condenados. Nós estávamos condenados. E o que muda essa condenação da morte eterna para o fogo eterno? A única coisa que pode mudar a rota é crendo no Senhor Jesus, é
pedindo perdão pelos nossos pecados, o aceitando como Senhor e Salvador das nossas vidas. Jesus é a maior forma de representação do amor de Deus. Ele também será a maior forma de justiça também. Estamos vivendo no tempo da graça. É muito bom falar da graça de Deus. Quando falamos de graça, falamos de oportunidades. Falamos que nós temos essa escolha. E até onde quiser, eu vou aonde eu quero, faço o que eu quero, aceito o que eu quero. É isso mesmo. Eu e você podemos fazer o que quer. Não nos impede. Mas a Bíblia fala o que é que nós devemos. Como é que nós devemos nos comportar. Qual é a ação do Filho de Deus. O que é que ele fala, João, para aqueles que estavam observando? Dei frutos de arrependimento, meu irmão. As pessoas não estão me vendo como crente. Quais são os tipos de fruto que eu e você estamos dando? Tem aqueles que não gostam da gente mesmo porque você é crente e está dando muito fruto. Vocês já ouviram falar? Ou já ouviram alguém dizer, olha, tem uma mangueira ali carregada de fruta. Eu canso de ver no restaurante ali, os meninos jogando pedra nas mangas. Porque as mangueiras estão tão carregadas, irmã Andréa. É cada manga linda de lá. Eu não preciso jogar pedra não, porque minha tia pedra, de vez em quando ela leva um saco lá para mim. Mas eles tacam a pedra naquela árvore. Porque o fruto dela é precioso, é bom. Eles percebem, eles são atraídos. Meu querido, quer atrair pessoas? Comece a dar bom fruto. Quer ter boas amizades? Comece a dar bons frutos. É preciso dar frutos de arrependimento, meu irmão. Às vezes a gente quer colher tanta coisa, mas na verdade a gente não tem plantado o que a gente quer colher. Às vezes a gente quer até colher na árvore do irmão, mas não tem jeito, não vai. Eu vou querer colher na árvore da Adriana? Não vou, não posso. É ela que tem pago, é ela que tem buscado. Eu posso até me beneficiar. Você pode até se beneficiar. Mas eu e você, nós temos que dar o nosso próprio fruto. Porque não adianta falar, não, eu estava perto da árvore que dava fruto, mas a minha não deu nada. E a Bíblia fala que ele está com a mão, o quê? Com a pá na mão, para limpar a eira. Outra versão fala que ele está com machado na árvore. A árvore que não dá fruto, ele vai cortar e vai queimar ela. É muito sério isso, irmãos. Frutificar é importante. A melhor vida que nós temos e temos que buscar é a vida com Deus. Não estou falando que as outras coisas não vão ser importantes ou necessárias. Mas uma coisa que é única é a presença de Deus. Isso é único. Você não pode ir para o céu sem isso. Sem arrependimento não vai. Você pode buscar seus bens, você pode buscar ter uma vida larga, pode buscar uma vida de sucesso, pode. Mas você também tem que ter uma vida de prioridades com o Senhor. Os meus desejos não podem ser maior do que os desejos de Deus. Lembrei da Ilana falando sobre alinhamento. Então, alinhamento, irmão, nós temos que estar com o coração, com a nossa mente alinhada com o Senhor. Os tempos difíceis, talvez você está falando, nossa, eu queria uma palavra aqui. Mas essa palavra vai sacudir você e eu. É isso mesmo. Quando eu vejo Jesus falando que Ele é a videira verdadeira, lá em João 15, não é isso? E Ele fala o quê? Meu Pai é o lavrador, é o agricultor. Quando Ele percebe que tem uma árvore, que está ali a videira, está crescendo, Ele fala que vai e corta. Corta os seus ramozinhos que estão em excesso. Não para machucar, não para diminuí-la ou humilhá-la, não. Na nossa compreensão, Deus cortar, Deus tirar algo de nós. Está passando por uma provação, está passando por um momento difícil na família, no financeiro. Tudo isso é motivo às vezes para questionar a Deus. E a única coisa, ou a última que nós vamos perguntar é por quê e para quê, Senhor? Geralmente a gente pergunta só o porquê.
Mas nós temos que aprender a falar, a perguntar ao Senhor: para que, Senhor, estou passando por isso? João entendia o seu ministério. E ele fazia aquilo com muito orgulho, com muita retidão. Custe o que custar, tendo amigos ou não tendo. João fez história e glorificou o nome de Deus. Deus quer fazer história através da sua vida. Deus quer te honrar nos seus modos. Deus quer te honrar onde você estiver, na sua família. Deus quer te honrar na sua empresa. Deus quer te honrar onde você trabalha. Deus quer te honrar onde você estuda. Deixa Ele operar na sua vida. Seja um pequeno João. Não precisa ser grande, porque ele falou o quê? O João era grande, mas o menor, o menor do reino é maior do que ele. Não precisa fazer muito. Só precisamos fazer aquilo que é certo. Tomar as atitudes, estar no caminho que é certo, o caminho que nos favorece. Eu falo para você que vai ser difícil, vai. Não tem vida fácil, irmão, para a gente. Não tem não. Mas nós temos a liberdade de dizermos: nós somos salvos. Eu conheço Jesus. Eu ando com Jesus. Você pode, irmãos, ter essa liberdade para falar: eu ouço Deus, eu obedeço a Deus. E os meus frutos são de arrependimento. Então você entende que Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna? Jesus é a expressão máxima do amor de Deus para conosco. É essa expressão. Deus quer o meu olhar e o seu olhar na expressão máxima dele. Ele quer o meu olhar e o teu olhar voltado para o sacrifício, o porquê do sacrifício de Jesus lá na cruz. E Ele quer que eu e você honre esse sacrifício, mesmo sendo doloroso, mas honremos, procuremos com força, procuremos, irmãos, botar em ordem a nossa vida, botar em ordem a nossa mente. Ainda dá tempo. A graça um dia ela vai parar. Vai ter um momento de nós acertarmos as contas. Vai ter um momento de nós sermos apresentar o que nós fizemos. E em Timóteo, Paulo fala para Timóteo: eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por causa da sua manifestação pessoal mediante o seu reino. Jesus, ele vai voltar e há de julgar os vivos e os mortos. Não é a vida morreu, acabou, não. Vai ter um depois da morte, vai voltar a vida aqui? Não vai voltar mais a vida aqui, porque cabe a gente morrer somente uma vez. Há quem acredite diferente, mas a Bíblia fala que só cabe o homem morrer uma só vez e segue-se o juízo. A oportunidade não é depois da morte. Não adianta eu orar mais. É preciso nós fazermos agora, apresentarmos o reino agora, porque depois que eles se vão, ou nós um dia irmos, não vai ter mais tempo para fazer mais nada, Laura. É preciso aceitarmos e fazermos tudo no tempo oportuno. Romanos 14:11 ele fala: porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Mas eu creio que você está fazendo o possível. Eu creio que você está dando crédito ao que Deus está falando com você esta noite. Ou que Ele tem falado com você ontem, antes de ontem, ou falou com você na sua devocional. Porque quando Deus fala conosco, meu irmão, é alimento para a vida.
E eu creio que a palavra de Deus está sendo nutrida em você, ela está fazendo efeito verdadeiro. Isso vale a pena. É ela que tem o poder para fazer. Não procure o melhor, não procure ser o melhor, não. Deixe o melhor lhe transformar. Deixe o melhor agir em você. Nós não temos o que é muito, é bom, não. Nós não temos coisas boas. Condição do homem é somente de produzir aquilo que é ruim. Paulo é muito claro falando: eu não consigo fazer aquilo que tem que ser feito, mas aquilo que não é para fazer, eu tenho feito isso. É diferente com você? Não. O pecado, ele está batendo sempre a nossa porta, irmão. Mas quando ele bate a nossa porta, eu tenho o privilégio de abrir a porta, não para deixar que ele entre, mas Deus está falando: tenha o privilégio de abrir a porta da sua casa e apresentar que Cristo já está dentro dela. Cristo já está dentro da sua casa. Ele pode bater, pode querer arrombar, pode querer vir por baixo, por cima. Ei, você não pode ser invadido quando o Espírito Santo está dentro de você. Não tem invasão, há somente um cuidado, há um guardião, há um amigo, há um conselheiro que ora por mim com gemidos inexprimíveis, que apresenta as minhas causas, que está comigo e está falando: ei, levanta, ei, desperta. Sua casa tem que estar cheia de Deus. Enche a sua casa, seja a habitação do Espírito Santo de Deus. Faça o esforço, meu irmão. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Ouvir de Deus: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que eu vos preparei. Deus vai estar cuidando de você aqui, vai. E Ele cuida da gente aqui. O mundo está morrendo. O mundo está contaminado. O mundo está destruído e destruindo vidas. Mas você vai ficar de pé. Diante das ruínas você vai ficar de pé. Você não vai ceder. Não vai ceder. Porque Deus vai ser sempre a sua fortaleza. E Deus está te convidando para você: fique escondido em mim. Eu quero ser o seu porto seguro. Eu quero continuar sendo o seu conselheiro. Deixa Deus falar o seu coração. Deixa Deus transformar as nossas vidas. Não é a palavra que é pesada, não. É que às vezes o muro, ele é muito grande. Ele está querendo obstruir a passagem. E aí nós sentimos uma resistência. Nós sentimos um peso. Nós sentimos às vezes a vontade, os questionamentos durante uma mensagem. Mas tudo isso é obra da nossa carne. E ela pode ser vencida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pelo poder da ação de Jesus Cristo lá na cruz. O Senhor nos recebe a qualquer momento que nós queiramos. O Senhor nos recebe. Ele recebeu o filho pródigo que pediu para sair, voltou. Recebeu, colocou o anel nele, vestiu ele novamente, colocou veste nova, trouxe novamente, regenerou. Deu novamente a identidade que foi roubada. Tem a identidade do Filho de Deus. Não basta somente falar: eu sou, tem que ser mesmo. Não adianta falar que somente que é da igreja batista, da igreja X ou Y. Você tem que apresentar os bons frutos. E os frutos de arrependimento, meu irmão, vai na vida daquele que já aceitou o Senhor Jesus Cristo na sua vida. Tem alguns garranchos, algumas galhas, mas não se preocupe não, Deus vai cortar elas, ó. Ele vai cortando. Vai cortando para quê, irmão Liz? Para que eu e você dê mais frutos ainda. Se preocupe não, está achando um pouco seus frutos? Deixa Deus tocar em você essa noite.
Deus está tocando, Ele falou, eu quero tocar em mim, eu quero tocar nos meus filhos essa noite, eu quero quebrar aquele galho seco, eu quero tirar agora aquilo que não presta, aquilo que não serve, para que venha o fruto, para que venha um fruto de glória, de honra a Ele. Porque depois que a árvore é cortada, no final, vai ser lançada no fogo. Mas Deus está querendo que você renove, que haja brotos, renovo. Irmão Luiz, faz tempo que eu não estou dando fruto. Não seja pela sua força, mas seja pela força de Deus. Vai ser pelo poder de Deus. Os frutos vão começar a chegar na sua vida. Há frutos reservados para mim, para você. E eles vão ser apresentados. A maneira que eu me apresentar a Deus. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Ele fala assim. Se achega a Deus, Ele vai se achegar a nós. Os frutos vão vir. Quanto mais próximo de Deus, mais tomaremos posse. Mais frutos a gente vai dar. E tudo Ele para a glória de Deus. Andréa, queria que você cantasse aquela música dos meninos aqui, que ruge o leão. Quando eu ouvi ela, eu falei, tomei mais coragem de pregar hoje. Quando eu vi as meninas cantando, eu falei, me dá coragem, Senhor, para pregar. Porque pregar uma palavra assim, não é a palavra do abraço, é a palavra do chicote. Mas todas as vezes que meu pai me batia, eu puxava uma orelha. Estava lembrando da professora que puxava a minha orelha. E durante 2 anos eu aprontando, ela puxava sempre minha orelha. Aí eu passei de ano. Aí você fala, você quis se livrar dessa professora. Irmãos, eu chorei mais por ela. Porque ela não me deixou passar dos meus limites. Ela me botou ali, ela tentou me colocar naquele caminho. Quando o Senhor lhe apertar, puxar a sua orelha, não fuja. Fique. Sofra o que tem que sofrer. As correções que forem para ser feitas, vai valer a pena. E aí eu falo que não compreendia, que ficava triste ou chateado quando era repreendido. Mas eu sei que tudo valeu a pena. Eu não fui corrigido em vão. E eu não sou corrigido em vão pelo Senhor. Você não está sendo corrigido em vão. Essa é a correção do amor de Deus. Ele está dizendo, eu amo vocês. Que quem não ama, despreza. Quem não ama, não está nem aí. E aí eu vejo Deus, deixa o povo padecendo na mão dos adversários um pouco. Mas de repente aquele Deus arruma um jeito para trazer o povo de novo para perto dele. Porque é isso que Deus quer, nós fiquemos perto dele, custe o que está. Deus quer eu e você perto dele, igreja. Aleluia.